A temporada 2022 da MotoGP está chegando ao fim e perto de uma marca histórica. Afinal, se Francesco Bagnaia vencer o título nesse fim de semana, ele pode ser apenas o segundo piloto da história a conquistar o título pela Ducati. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Francesco Bagnaia tem um encontro com a história no Grande Prêmio da Comunidade Valenciana. Tá tudo encaminhado para o lado dele, é verdade. Afinal, ele tem 23 pontos de vantagem para Fábio Quartararo na classificação do Mundial de Pilotos. E, como a gente está falando da última etapa do calendário de 2022, restam só 25 pontos em disputa. O cenário é mais do que favorável para o piloto italiano. Ele é quem mais venceu na temporada. Então não dá nem para o Fábio sonhar com um empate na tabela de pontuação. Para o Fábio, restam pouquíssimas opções. Ele obrigatoriamente tem que vencer e ele tem que torcer muito para o Pecco abandonar. Então a situação é muito complicada para ele poder virar o jogo. Dá para a gente dizer que o Bagnaia está com uma mão e pelo menos outros 4 dedos na taça da MotoGP. Se ele conseguir completar esse objetivo, se ele conseguir efetivamente conquistar o campeonato, ele vai repetir um feito que só Casey Stoner conseguiu, que foi dar um título para a casa de Borgo Panigale. É a história. A Ducati está aí há 15 anos esperando esse momento, desde 2007 que eles não conseguem. Eles bateram na trave, especialmente em 2017, quando o André Dovizioso levou essa disputa pelo campeonato até a última corrida, também lá em Valência. Foi aquele campeonato que ele brigou com o Marc Marquez até a última corrida. Foi, aliás, a última vez que a MotoGP teve o campeonato decidido na corrida final. Perdeu daquela ocasião, também era uma margem muito grande, O Dovizioso precisava basicamente de um milagre, como o Quartararo precisa agora. Não deu daquela vez, mas também tinha sido um campeonato muito bom para a Ducati, Tinha sido o primeiro grande momento da Ducati nesse processo de reconstrução, nessa nova fase, nesse momento em que eles tentavam se reconstruir aí depois de anos muito difíceis. Acho que foi o primeiro grande passo que eles deram nessa nova fase da Ducati ali sobre a gestão do Gigi Dall'Igna, sobre esse passo de reconstrução, sobre esse momento que eles tentavam chegar em algum lugar, depois de tantos anos ali empacados na MotoGP. Então 2017 tinha sido um ano muito bom, mas o título não veio. Mas de qualquer forma, foi um ano que representou meio que um ponto de partida. Ficou no vice, depois vieram alguns vices do Dovizioso, aí a Ducati chegou à conclusão que precisava mudar, que o Dovizioso não daria o que eles queriam. Vieram as mudanças para jovens pilotos e hoje é difícil a gente contestar a decisão da Ducati, Quando eles trocaram o Dovizioso, a gente falou, caramba, Foi uma saída até meio desrespeitosa na época. A gente falou, caramba, o Dovizioso tá aí, tá bem, é competitivo, não precisava ter sido dessa forma. Mas hoje a gente, não dá pra dizer que a Ducati errou, Eles fizeram uma aposta por jovens pilotos e eles têm vários jovens correspondendo. Eles fizeram uma aposta pensando no futuro e é uma aposta que tá dando resultado. Hoje o Pecco é o líder do campeonato, eles têm o Enea Bastianini que está crescendo, que no ano que vem certamente vai dar muito trabalho para o Pecco dentro do time de fábrica. Certamente é um cara que tem muito futuro na MotoGP, que é alguém que vai se desenvolver muito mais e que tem potencial para brigar por futuros títulos. Então a gente vê uma Ducati que talvez, possivelmente, se ganhar o título desse ano, não demore outros 15 anos para somar mais um na conta. Mas focando neste fim de semana, certamente é um campeonato que vai colocar o Pecco num patamar muito diferenciado, porque foram, eu ia falar foram pouquíssimos, não foram pouquíssimos, foi um cara na história que colocou a Ducati nesse nível, que colocou a Ducati nesse lugar de campeã do Mundial de Pilotos. Só Stoner fez isso. Ah, mas é um campeonato que tem o mesmo peso do campeonato do Stoner? O campeonato do Stoner teve algumas particularidades, Teve
o feito de ser o primeiro, e acho que o primeiro campeonato tem um peso diferente. O Stoner venceu mais do que o Pecco naquele ano, o Pecco não tem condição de igualar o número de vitórias do Stoner mais. Tiveram particularidades porque era aquele, a gente via a época da guerra de pneus, então era uma fase diferente da MotoGP, mas eu acho que talvez ele não seja tão impactante quanto, mas encerrar um jejum de 15 anos, encerrar uma perseguição tão longa a esse bicampeonato, vai deixar o Pecco marcado na história muito, muito, muito. Especialmente por ser um piloto italiano, montado numa moto italiana, que é uma coisa que não acontece há muito, muito tempo na MotoGP. Desde, acho que Agu com a MV Agusta. Então é um encontro efetivamente com a história, não só da Ducati, mas com a história da MotoGP. Então é um fim de semana de muita pressão também pro Bagnaia. Isso, de certa forma, é uma coisa que até ajuda o Quartararo, porque se ele pode se permitir sonhar um pouco com essa virada de jogo, é pela pressão que está em cima do Pecco, né? Porque tem a pressão do jejum do Ducati, tem a pressão de encerrar o jejum da Itália, que não ganha um título na MotoGP desde Valentino Rossi em 2009, tem a pressão de, né, o combo aí, piloto italiano em moto italiana, então a pressão em cima do Pecco vai ser muito grande. Mas, de novo, a vantagem dele é muito confortável. Acho que ele já cometeu todos os erros que ele podia ter cometido nessa temporada. Não pode mais se permitir cometer erros, não tem mais margem para isso. E ele também tem uma situação mais confortável, porque ainda que ele fique de fora da corrida por alguma coisa que acontecer, o Quartararo precisa vencer. Nenhum outro resultado interessa a ele. Então, mesmo que alguma coisa aconteça com o Bagnaia, alguma coisa de inesperado, ele ainda tem um monte de coleguinhas da Ducati que podem ajudá-lo. Né? Qualquer outro piloto vencendo já salva a pele dele. Então, é um fim de semana onde tudo está conspirando a favor da Ducati. O Grande Prêmio está preparando uma semana de muito material para falar sobre essa decisão, muitos números, muitas curiosidades sobre essa história, sobre quantas vezes foi definido na final, quantas vezes a gente teve virada, qual é a margem, a maior margem de virada numa decisão. Então fiquem de olho na gente, porque a gente tem muita coisa para contar esse fim de semana e tem também uma enquete para a gente saber para quem vocês estão na torcida. Então conta aí e me conta o que vocês acham, né? Se vocês acham que o título do Pecco teria o mesmo peso de um título do Stoner lá em 2007. Eu confesso que eu ainda não tenho uma decisão 100% formada sobre isso. A minha tendência é achar que não, porque eu acho que o primeiro ainda tem mais peso. Mas acho também que ser o título que quebra esse jejum também tem um componente bem especial. Eu também acho que não faz a menor diferença se muda alguma coisa para alguém. Acho que a Ducati vai olhar para esses dois campeonatos com muito, muito carinho. E tomara que a história com o Pecco seja diferente da história da história com o Stoner. Porque a história com o Stoner acabou degringolando muito rápido depois, né? Então tomara que não aconteça a mesma coisa com o Pecco. Mas me conta aí o que vocês acham e a gente se vê na semana que vem, já sabendo qual vai ser o desfecho desse campeonato. Até lá!